Olha, internautas, continua repercutindo a visita do ministro do STJ, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, ele que é timboense, esteve na última segunda-feira aqui em nosso município, em Timbó, foi homenageado pelos Rotary Clubes aqui de Timbó e também pela OAB. E vamos com a reportagem, a JMV-TV teve presente lá na solenidade, ele foi homenageado na Câmara de Vereadores, também lá no Timbó Parque Hotel, onde recebeu homenagem das autoridades aqui de Timbó. E a OAB e o Rotary aqui de Timbó homenagearam na segunda-feira à noite o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, que é timboense. Sérgio Marconcini, presidente do Rotary de Timbó, fala pra gente que representa essa homenagem ao timboense, que é o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, que também é timboense. Olha, é uma noite histórica, não só para Timbó, como para toda a região, para Santa Catarina. Nós estamos nos sentindo muito honrados em poder recebê-lo. Na verdade, nós estamos nos sentindo homenageados por ele. Então nós, em parceria com a OAB e também com o Rotary Clube Timbó Pérola do Vale, resolvemos prestar essa homenagem, fazer essa confraternização, na verdade uma celebração, para o ministro que de fato é natural de Timbó e é um orgulho para nós timboenses tê-lo aqui nessa noite. Ele que também foi homenageado, né, na tarde desta segunda-feira pela Câmara de Vereadores de Timbó, e digo novamente uma justa homenagem, né? Totalmente justa, é um momento, como eu disse, histórico. Nós devemos nos orgulhar de ter a ascensão do ministro e ele leva o nosso nome, é uma pessoa que de muito estudo, que manuseia bem o cabedal jurídico, e que certamente vai fazer muita diferença na nova função que lhe foi destinada. E como estão os trabalhos do Rotary Clube de Timbó, Sérgio Marconcini? Nós estamos no segundo mês desta gestão, deste ano. As comissões estão todas cumprindo, né, com as suas metas, com o seu planejamento. E nós estamos motivados, porque aquilo que nós estávamos planejando, algumas metas que eram para ser realizadas somente no final da gestão, já estão acontecendo agora. Então estamos agora na expectativa da vinda do governador, estamos trabalhando com algumas comunidades, estamos também implementando ações a algumas entidades que são parceiras nossas e assim motivados para continuar trabalhando em prol do meio comunitário. A presença do governador aí nos próximos dias a Timbó, logicamente visitando a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Rotary Clube deve entregar alguma reivindicação ou fazer alguma reivindicação ao governador? Nós temos uma comissão que trata dessas questões e sempre temos apelos, né, na área da educação, na área do saneamento básico, na área do meio ambiente, e essa comissão está trabalhando exatamente para poder levar algumas reivindicações ao governador. Bom, nós também conversamos com o advogado, doutor e empresário, doutor Antônio Jurandir Girardi, falando a nossa reportagem, esse momento marcando, essa homenagem que já aconteceu na Câmara de Vereadores e aqui no Hotel Timbó Parque Hotel, do ministro timboense do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, um timboense que representa isso para Timbó, para a nossa região, doutor Antônio Jurandir Girardi. Sem dúvida, Salmos e ouvintes da emissora de televisão do Jornal do Médio Vale, é um fato inédito na história dos últimos mais de 100 anos, porque nunca se teve isso, a nomeação de um filho de Timbó para o Superior Tribunal de Justiça, virando ministro. Ele que passou em primeiro lugar no concurso da magistratura em 1982, em 2002 tornou-se desembargador, tem um serviço de alta relevância prestado à Justiça de Santa Catarina e agora certamente vai brilhar a nível nacional. Agora, o doutor Marco Aurélio sempre estudou em colégio público, né? Exatamente. Nós, inclusive, nos anos 70, nós tivemos a oportunidade de ser professor de português dele no Colégio Rui Barbosa, que tinha sido fundado pelo falecido pai dele, o saudoso diretor Gelindo Sebastião Buzzi.
e era um colégio público, e ele sempre foi, como é que se diz, muito distinto em relação aos outros, porque a fruta não cai longe do pé. E ele foi estudioso, distinto no sentido de participar, de ser líder, de ser brilhante, e continua brilhando sempre mais. Aliás, contando um pouco da história que o doutor Antônio Jurandir Girardi, nada melhor do que para falar sobre esse assunto, o doutor Marco Aurélio também trabalhou a redação do Jornal de Santa Catarina nas décadas de 70, 80, né, doutor? Exatamente, foi muito ligado a movimentos estudantis, aos grêmios. Naquele tempo tinha o famoso grêmio literário da escola, um orador muito interessante desde o início, e atuou como advogado aqui na comarca de Timbó, e depois foi juiz no Oeste, voltou a ser juiz em Timbó, e depois em 2002 desembargador. Nós estivemos inclusive na posse dele no Tribunal de Justiça, e tivemos a oportunidade, inclusive, quando da homenagem feita ao assumir a cadeira de desembargador, nós tivemos a oportunidade de ser orador oficial no Clube Guairacás. É uma pessoa que orgulha a todos nós, é inédito na história jurídica e política de Timbó, porque nunca Timbó teve um ministro, e agora nós temos orgulho de dizer que um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça é nascido em Timbó, e nós particularmente com orgulho dobrado por termos tido a oportunidade de ter sido professor dele. Aliás, a Câmara de Vereadores, no dia de hoje, na tarde dessa segunda-feira, também homenageou o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gassaldi Bus. Exatamente. Foi uma, como é que se diz, uma menção honrosa, uma placa entregue a ele, que dificilmente é entregue a alguma autoridade, com a presença do prefeito, dos vereadores, perfeitamente justo. Eu acho que nós achamos que não é apenas nessas horas que a gente deve orgulhar-se dos grandes filhos. Nós tivemos o Dr. Péricles Prade, por exemplo, que foi um jurista famoso, o Dr. Nilton Yantke, que é casado com a Denise Volter, é desembargador, o Vanderlei Romer, que foi antigamente oficial de justiça em Dayal, hoje é desembargador. Temos também o Dr. Nilton Trisotto, que foi advogado aqui, e agora temos um ministro. Então nós temos muito para nos orgulharmos e para comemorar. E sabe o vice-governador aqui da região, Dr. Jurandir? Isso são coisas, como é que se diz? Tudo é possível. Tudo é possível, a gente nunca sabe. Mas vai reunir, hoje está reunindo a OAB, os dois clubes do Rotary, o PIB, como se diz, de Timbó, e é justo. Há motivos, porque a carreira dele é uma carreira brilhante, não há um senão, não há um reparo, é jovem ainda e certamente vai ainda, como é que se diz, trabalhar muito e produzir muito em termos jurídicos para o Brasil. Empresário timboense Ciro Geser, aproveitando a oportunidade nesta noite, onde que os lojistas, os empresários políticos, comunidade, prestando aquela homenagem ao novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o timboense Marco Aurélio Gassaldi Bus, que assume em setembro a magistratura. Ciro Geser, para Timbó, isso é um grande feito, né? Sim, Salmos. Na verdade, se nós olharmos, nunca tivemos essa oportunidade de termos um timboense ministro federal. E agora vem, eu acredito, tenho certeza, que por se tratar do Marco Aurélio, nós temos um dos grandes representantes, filhos dessa terra, que irá mostrar para o Brasil a qualidade de nossa gente. Tenho a minha experiência como presidente da FCDL por 2 gestões, me trouxe essa necessidade, essa importância de que, como é gostoso em ver os catarinenses despontando no cenário estadual e nacional, e como isso é importante para as cidades. Tenho certeza que Timbó e toda Santa Catarina tem muito a ganhar com esta oportunidade. Você chegou a conviver com o Dr. Marco Aurélio, ministro? Na verdade, nós somos de classe um pouco diferente, mas conheço o Marco Aurélio. Tivemos algumas oportunidades que estivemos juntos, inclusive através do Rotary Club, né? Mas a qualidade do pai dele, que está na lembrança viva de todos nós, e eu mesmo aprendi muito com o Gelindo Sebastião Bussi, e por isso nós nos honramos muito com ele ter sido nomeado ministro.
JMV TV, aproveitando a oportunidade nessa noite, conversando com Cícero Bus, ele que é irmão do novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o timboense Marco Aurélio Gastaldi Bus. Cícero, família, o que representou isso para a família, a ida de um timboense, de um catarinense e da família na magistratura brasileira? Queria agradecer a oportunidade. O que significa isso? Até eu estava comentando com a minha mãe, com a minha esposa e com o meu outro irmão, Homero, que para todos nós isso é merecido. O pai, que já está falecido, sem dúvida nenhuma, estaria com os cabelos mais brancos ainda, se fosse possível, né? Mas, de um modo especial, como irmão, sem rasgar seda, ele realmente é merecido. Para mim, até numa monografia que eu fiz em 2003, eu coloquei lá que é um exemplo de obstinação e é uma pessoa determinada e eficiente. Sempre foi motivo de orgulho e sempre vai ser, e mesmo ele estando longe, em Brasília, em algum lugar, ele sempre vai estar no meio da gente porque ele é da família. E eu tenho certeza que tudo que ele está merecendo nada mais é do que o fruto do que ele mesmo desenvolveu, cativou, estudou, foi muito perseverante e sempre galgou, foi atrás, mesmo às vezes que tinha dificuldades, conseguiu dar a volta em vários aspectos. Então, eu realmente até eu comento com meu filho que ele é um exemplo de superação em várias coisas. Teve inclusive o acidente, mas sobretudo eu me lembro quando eu era pequeno, ele estudando à noite, sendo levado café para ele, e ele sempre foi muito obstinado. Agora, Cícero, aliás, diga-se de passagem que o doutor Marco Aurélio, ele sempre estudou em escola pública, né? Sempre estudou em escola pública e sempre deu muito valor para os professores, para as escolas e para as pessoas que o cercavam. Então, realmente, eu vi uma vez uma entrevista dele, inclusive ele comentou que muito a pessoa é fruto do meio. Mas ele também muito se dedicou, eu me lembro quando eu estava junto com ele muito também se dedicou a ir para faculdades, para escolas, inclusive a nível de faculdade, sempre se dedicando e se doando muito. Então ele recebeu, mas também deu muito mais. Tá certo, então, mais uma vez, JMV TV, Jornal do Médio Vale, cumprimentando a família, né? Eu acho que é um momento único, né? Único, muito, realmente é um momento único assim. E eu sei que o pai sempre olhou por ele, onde ele estiver vai continuar olhando e vai sempre ter todo o carinho que ele sempre teve com o filho dele. Quer dizer, a primeira homenagem é para o pai, né? Sem dúvida. O pai aí, sempre como o pessoal chamava o Cabeça Branca, o Bastião, sempre disse que a gente tem que ser determinado, tem que dar valor para tudo que nos cerca. E realmente o pai sempre teve muita confiança e muito carinho pelo Marco. Então, hoje seria mais um dos momentos que ele estaria vendo todo esse empenho dele retornando da forma melhor possível que é, com o filho estando onde está. Realmente é um orgulho a todos. Para encerrar, o governador Raimundo Colombo está nesse momento em Timbó, visitando a região, está lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Amanhã vamos trazer aqui no JMV Notícias vindo uma reportagem, né, do governador Raimundo Colombo a Timbó. Internautas da JMV TV, forte abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Forte abraço meu, do Vili, cumprimento meu e do Vili para todos os internautas que estão de aniversário nesta quinta-feira, dia 1º de setembro. Amanhã, Blumenau também está de aniversário. Feriado lá na cidade. Até lá, internautas.